Olá, bem-vindo a mais esse vídeo do Guia do Excel. Eu sou o professor e consultor Marcos Ripper e nesse vídeo vou falar para você a respeito do nosso curso de matrizes dinâmicas. Antes de mais nada, esse curso faz parte do nosso pacote Master, também chamado de método Domínio Excel, onde você tem Excel básico, avançado, lógica de programação e VBA, e agora o novo curso de matrizes dinâmicas. Esse curso conta já com 7 horas e 45, mais um bônus de uma palestra sobre dashboard com matrizes dinâmicas, totalizando então mais de 10 horas de conteúdo só desse curso de matrizes dinâmicas. Todos juntos, todo o pacote Master, Domínio Excel, tem mais de 50 horas de conteúdo, tudo com acesso vitalício. Então, o que são matrizes dinâmicas, por que veio, para que foi criado, e quando foi criado e onde é que você pode utilizar? Bom, se você é um feliz utilizador do Office 365, parabéns, você tem acesso já às matrizes dinâmicas. Se você não tem o Office 365, as matrizes dinâmicas não funcionam para você, tá? O Office 365 ele funciona tanto no Windows quanto no Mac ou ainda na internet, tá? Então você consegue trabalhar nesses 3 pontos ali, nesses 3 locais com matrizes dinâmicas. Ela não funciona no Excel 2010, 2013, 16, 19, não funciona, tá? Então só funciona no Office 365. Se a sua empresa utiliza o Office 365, você precisa aprender a trabalhar com matrizes dinâmicas, porque ele muda toda a forma como você trabalha com Excel. Ele muda o paradigma principal, que é a parte da seleção de como você trabalhar com esses dados, como trabalhar com as células. Então, por que a Microsoft criou essas matrizes dinâmicas? Bom, elas vieram para substituir as fórmulas matriciais, que eram extremamente complexas. Então, livros como esse livro foi criado pelo Mark Gurvin, Ctrl+Shift+Enter. Então, as matriciais são as famosas Ctrl+Shift+Enter. Então, você vê, esse livro em inglês, que é a única referência que eu tenho a respeito de fórmulas matriciais em biblioteca, esse livro ele é extremamente complexo. Não porque ele seja complexo, mal escrito, não. É porque as fórmulas são complexas. Para você criar as fórmulas matriciais antes era muito difícil. São as famosas Ctrl+Shift+Enter. Você faz lá Ctrl+Shift+Enter para chamar elas. Além disso, elas eram extremamente pesadas. As fórmulas matriciais, matrizes dinâmicas, vieram para substituir essas fórmulas. Tá bom? Então deixa eu mostrar com o que muda, principalmente com as matrizes dinâmicas. Então, o primeiro ponto que muda com as matrizes dinâmicas é esse aqui. Quando eu selecionava uma célula ou um intervalo de células em uma determinada célula aqui, se você estivesse utilizando o Excel 2010, 13, 16, 19, ele ia dar um erro para eu simplesmente selecionar esse intervalo aqui. Ele ia dar um erro, #valor. Agora olha só o que acontece com as matrizes dinâmicas. Selecionei então um intervalo de células usando uma única célula. Dei um Enter. E ele retorna para você o intervalo inteiro de células. Tá? Então o que aconteceu? Ele despejou essas informações nas células abaixo, nas células adjacentes. Seja para baixo, seja para a esquerda, seja para a direita. Então ele vai lá e despeja essas informações, tá? Para baixo e para a direita. Tá bom? Então veja, a fórmula está apenas na primeira célula. E aqui para baixo nós temos as chamadas células fantasmas. Você não tem informação nelas, certo? Não tem informação. E em volta dele você tem marcado então em azul. Isso aqui, então, é uma matriz dinâmica, tá? É um retorno de matriz dinâmica. Você está se referindo ao intervalo em uma única célula e está retornando ele aqui. E veja, você não precisa chamar só uma determinada linha, né? Você pode chamar um determinado intervalo também. Se eu pegar esse intervalo aqui, ele também vai retornar e vai despejar essa informação nesse formato aqui. E isso muda tudo com relação a como trabalha-se no Excel, a como você vai trabalhar no Excel. Com ele ainda vieram várias fórmulas que são extremamente poderosas. Tá? Veja esse exemplo. Então, nesse exemplo, você nota, nós temos aqui uma fórmula matricial clássica, digamos, então nós temos com matrizes dinâmicas. Então, veja. Antes, para você fazer isso, eu queria, por exemplo, retornar aqui os vendedores únicos. Aqui eu tenho uma lista de vendedores, certo? E eu gostaria de retornar os vendedores únicos, ter uma lista única desses vendedores. Então, como é que eu faço isso? Bom, nessa fórmula matricial, você nota que nós trabalhamos com 1, 2, 3, 4 funções e não é fácil de montar essa fórmula, tá? Não é fácil de compreendê-la ou de saber como ela funciona, ok?
Então ficava muito difícil para você trabalhar. E além disso, quando eu fecho ela, eu tenho que dar Ctrl Shift Enter. O que acontece é que ele fica, então, com essas chaves em volta dela. A fórmula ela passa a trabalhar de uma forma diferente e fica bem mais pesada. Mas perceba, eu não queria todos os vendedores, mas trouxe um só. Então eu tenho que vir aqui copiar a fórmula e colando para baixo até o ponto em que ele vai parar de aparecer. Ou parou de aparecer, ok. Mas o que acontece se passar dessa quantidade? Eu teria que ter, claro, mais fórmulas para baixo. O problema disso é que é pesado, tá? Aqui eu estou trabalhando com 10 células, mas imagine 100, 200, 1000 células, já começa a ficar extremamente pesado as fórmulas matriciais, tá bom? Agora veja como é que você trabalha com matrizes dinâmicas com isso. Foi criada uma única fórmula para fazer isso, único. Veja, único, abre parênteses, seleciono um intervalo de vendedor, Ctrl Shift seta para baixo, fecho parênteses ou Enter, e está ali a nossa lista. Veja que a nossa lista retornou exatamente a mesma informação que nós tínhamos, tá? Em uma única fórmula, tá? E veja que nós temos apenas as células fantasmas, e se eu colocar mais um nome aqui, por exemplo, teste, ele vai aparecer nessa lista, e nessa lista ele apareceu, mas está faltando um agora, certo? Além disso, você pode facilmente classificar essa lista. Essa lista não. Essa lista é muito mais difícil de você fazer isso que eu vou fazer agora. Eu vou simplesmente mandar classificar ela. Classificar, abre parênteses, fecha no final, dou Enter, e daí nós temos uma lista classificada de dados automaticamente, tá bom? E aí nós podemos utilizar ele de várias fórmulas dentro do Excel, tá bom? Por exemplo, para você fazer uma validação de dados onde você possa selecionar um dos itens desta lista, tá bom? Além disso, você também pode selecionar, por exemplo, um determinado intervalo. Eu quero o vendedor e quero a região único. Eu vou vir aqui selecionar duas colunas, fechar e dar um Enter. Veja o que aconteceu. Ele trouxe único com relação ao vendedor e com relação também à região em que ele atua, certo? E isso, como eu te disse, extremamente fácil. Eu mandei somente uma função. Se eu colocar novamente classificar agora, ele vai, claro, pegar a primeira coluna, fechar parênteses e dar um Enter. Veja, agora nós temos ele classificado aqui pela primeira coluna, mas poderia ser pela segunda ou pela primeira, poderíamos inverter a ordem. Tem várias formas de você utilizar essas funções, tá? E tudo isso é mostrado detalhadamente no nosso curso. Então esse foi um exemplo de como as matrizes dinâmicas vieram para mudar realmente a forma como você trabalha no Excel, como você pensa no Excel. Esse curso ele veio justamente para isso, para te ajudar a mudar a forma de você trabalhar no Excel. Eu até posso chamar ele de Excel Avançado 2, porque nós já temos o Excel Avançado, onde nós trabalhamos, inclusive, com a forma tradicional, vamos dizer assim, do Excel. Não trabalhamos com matrizes dinâmicas, por isso que eu fiz um curso especialmente sobre matrizes dinâmicas, porque ele é especialmente para os usuários de Office 365, tá bom? Veja mais algumas possibilidades. Então, nós temos essa base de dados, onde nós temos os dados das vendas, e eu gostaria de filtrar ele em um relatório, apresentar em um relatório para o meu chefe, ok? Então aqui eu fiz aquela lista com classificário único, para pegar apenas os vendedores aqui, e utilizei no meu relatório. Aqui eu tenho as datas, tenho o vendedor que eu posso vir aqui e mudar, e aqui embaixo ele já está filtrando e retornando apenas as informações que eu desejo. Por exemplo, Samuel de 1 a 5 do 1, se eu tivesse mais o intervalo, 10 do 1 2021, você ia ver que ele ia aumentando, mudando esse intervalo e filtrando dinamicamente essa informação para você. Perfeito? Você está vendo que eu não estou fazendo mais nada, não tem macro aqui. Eu estou fazendo isso com apenas uma fórmula, tá? Com essa fórmula aqui, parece difícil, mas é extremamente fácil de você utilizar, extremamente fácil de criar isso. E aqui não tem nenhuma fórmula. Eu fiz isso aqui, esse retorno de informação, com uma única fórmula. Essa fórmula que está aqui apenas, tá? Ok? Então esse foi mais um exemplo de como as matrizes dinâmicas mudam a forma de você trabalhar dentro do Excel. Então é isso. Bom, mais uma vez, esse curso está no nosso método Domínio Excel. Eu coloquei o link aqui embaixo, está na descrição. Você pode se inscrever hoje mesmo, tá? Todos os alunos que já são do curso Domínio Excel vão receber do curso Master Domínio Excel. Já estão inscritos, na verdade, já podem ir lá e podem começar hoje mesmo a fazer essa formação de matrizes dinâmicas. Então, recapitulando, o curso de Domínio Excel ele é vitalício,
contém mais de 50 horas de curso, são 4 cursos, Excel básico avançado, lógica de programação e VBA, e agora vamos dizer que o Excel avançado 2 ou matrizes dinâmicas. Então são 4 cursos no momento, muito completos, com mais de 50 horas de conteúdo, e você ainda tem bônus com planilhas para download, e uma outra planilha profissional para você controlar seus gastos profissionais, com um mini curso de como você criá-la do zero, essa planilha profissional. Todos os cursos eles vêm com certificado, então após a conclusão do curso você faz uma prova e tem um certificado, então também serve para você validar horas na faculdade, se você precisar, né? E também para você ter o reconhecimento profissional. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo, espero que você se matricule e venha ser meu aluno, tá bom? Então mais uma vez o link está aqui embaixo e te espero no nosso curso. Um forte abraço!